Eu era garota de programa e pensei que tinha encontrado o amor da minha vida. Mas depois de 2 anos de namoro, descobri uma verdade que despedaçou completamente o meu coração e me fez questionar tudo o que acreditava sobre amor, redenção e segundas chances. Se você está assistindo este vídeo agora, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Essa história eu guardei por mais de 30 anos, enterrada no fundo da alma, junto com a vergonha e a dor. Mas hoje preciso contar, porque talvez ajude outras mulheres que também já se sentiram julgadas, excluídas, condenadas por escolhas que fizeram quando não tinham outras opções. Meu nome é Cristina, tenho 60 anos hoje, mas quando essa história começou eu tinha 28 anos e trabalhava como profissional do sexo há quase 5 anos. Não foi escolha que fiz com orgulho ou alegria. Foi escolha de sobrevivência. Tinha saído de casa aos 18 anos, fugindo de um padrasto violento que começou a me assediar quando minha mãe ficou doente de câncer. Cheguei no Rio de Janeiro sem conhecer ninguém, sem dinheiro, sem profissão, com apenas a roupa do corpo e um endereço de uma prima distante que tinha prometido me ajudar. A prima não estava mais naquele endereço. O apartamento tinha sido alugado para outras pessoas que nem sabiam dela. Passei 3 noites dormindo na rua, na Cinelândia, junto com outros moradores de rua, com medo, fome, frio. Foi uma mulher chamada Denise quem me achou. Ela tinha uns 40 anos, roupas chamativas, maquiagem carregada e um olhar que misturava compaixão e cálculo. "Você está precisando de ajuda?" ela disse, me oferecendo um sanduíche que aceitei com as mãos, tremendo de fome. "Preciso sim, senhora. Tô sem lugar para ficar. Tenho uma pensão. Posso te dar um quarto, comida, roupa. Mas você vai ter que trabalhar para pagar." Ela me olhou de cima a baixo. "Você é bonita. Pode ganhar bem." Não fui ingênua. Sabia exatamente o que ela estava sugerindo. Mas a alternativa era voltar para a rua, passar fome, talvez morrer. Então aceitei. E assim comecei na vida. Os primeiros meses foram horríveis. Chorava depois de cada programa. Tomava banho de água quente até minha pele ficar vermelha, tentando me limpar de uma sujeira que sentia que nunca sairia. Bebia para conseguir fazer o trabalho, fumava para acalmar os nervos. Denise me ensinou as regras. Sempre use camisinha, nunca aceite drogas. Dos clientes, nunca conte sua história real. Nunca se apaixone. Com o tempo, fui me acostumando. Não que ficasse mais fácil, mas construí uma parede dentro de mim. A Cristina que estava com os clientes não era a Cristina real. Era uma personagem, uma fantasia que eu interpretava. A Cristina real estava trancada numa caixinha lá no fundo, onde ninguém podia tocar. Juntei dinheiro. Depois de 2 anos, saí da pensão da Denise e aluguei meu próprio apartamento em Copacabana. Pequeno, mas meu. Comprei móveis, decorei com capricho, criei um espaço que era só meu. Parei de trabalhar na rua e comecei a atender apenas por indicação, clientes que pagavam melhor e eram menos perigosos. Foi nessa época que conheci o Marcelo. Ele não era cliente. Era garçom num restaurante onde eu costumava jantar sozinha nas noites de folga. Tinha 29 anos, era bonito de um jeito simples, sorriso fácil, jeito gentil. Sempre conversava comigo quando ia lá, perguntava como estava meu dia, me recomendava pratos, me tratava como pessoa, não como objeto. Numa noite, quando o restaurante estava vazio, ele finalmente perguntou: "Posso te convidar para sair? Não aqui no restaurante, num lugar de verdade. Cinema, praia, parque, qualquer coisa." Fiquei paralisada. Fazia tanto tempo que um homem me tratava com interesse genuíno, não apenas sexual, que não sabia como responder. "Eu não sei se é uma boa ideia", consegui dizer. "Você não me conhece de verdade. Então me dá chance de conhecer." Aceitei. E foi o início de algo que eu não estava preparada para sentir. Marcelo era tudo que nunca imaginei ter direito. Atencioso, engraçado, respeitoso. Levou-me para caminhar na orla, para cinema ver filme que nem lembro qual era,
Porque passei o tempo todo consciente da presença dele ao meu lado. Conversamos por horas em praças, em cafés, sobre sonhos, medos, vidas. Ele me contou que tinha vindo de Minas Gerais 3 anos antes, procurando oportunidades no Rio. Trabalhava como garçom de dia e estudava administração à noite. Sonhava em ter seu próprio negócio um dia. Tinha perdido o pai jovem, sustentava a mãe que ficou em Minas com a pensão dele. Era homem de família, de valores, daqueles que você apresenta para os pais. E eu era garota de programa. A contradição era gritante. Depois de 3 encontros, ele tentou me beijar. Recuei automaticamente, o corpo reagindo por instinto. Desculpa, ele disse corando. Achei que você... Não é você. Sou eu. Tenho problemas com intimidade. Tudo bem. A gente vai no seu tempo. Não tenho pressa. Aquilo me destruiu de uma forma boa, porque ele não estava mentindo. Continuamos saindo e ele nunca pressionou, nunca exigiu, nunca fez eu me sentir obrigada a nada. E lentamente, muito lentamente, comecei a baixar as paredes que tinha construído. Foi depois de 2 meses que finalmente o beijei. E foi diferente de todos os beijos que tinha dado na vida. Porque era escolha minha. Porque era desejo real, não performance. Porque era com alguém que via minha humanidade, não apenas meu corpo. Mas tinha uma mentira enorme entre nós. Ele não sabia o que eu fazia para viver. Quando perguntava, eu dizia que era manicure, que trabalhava em domicílio, que por isso tinha horários flexíveis. Ele acreditava porque quis acreditar, porque não tinha motivo para desconfiar. Parei de atender clientes gradualmente. Primeiro reduzi para 3 por semana, depois 2, depois 1. Estava usando minhas economias para complementar a renda, mas não me importava. Porque pela primeira vez em anos, estava me sentindo humana de novo. Marcelo me apresentou aos amigos dele. Era estranho estar em rodas sociais normais, com pessoas que tinham vidas normais, empregos normais, preocupações normais. Sentia que era impostora, que a qualquer momento alguém ia apontar e gritar: "Você não pertence aqui." Mas ninguém apontou. E lentamente comecei a acreditar que talvez pudesse ter vida normal. Também que talvez meu passado não precisasse me definir para sempre. Depois de 6 meses de namoro, Marcelo disse que me amava. Estávamos na praia de Ipanema, vendo o pôr do sol, e ele simplesmente falou, sem drama, sem grande declaração: "Eu te amo, Cristina. Você me faz querer ser homem melhor." Chorei, porque ninguém nunca tinha me dito aquilo, porque não sabia se merecia ouvir aquilo, porque estava apaixonada também, mas aterrorizada do que aconteceria quando ele descobrisse a verdade. "Eu também te amo", sussurrei de volta. E era verdade. Amava de uma forma que não sabia que era capaz. Foi minha amiga Vanessa, outra profissional do sexo, que tinha virado amiga de verdade, quem me alertou. "Você precisa contar para ele", ela disse numa tarde quando tomávamos café. "Ele vai descobrir eventualmente. E quando descobrir, vai doer mais porque você escondeu." "Eu sei. Mas tenho medo que ele vá embora. Se ele te ama de verdade, vai ficar. E se não ficar, é porque não te merecia. Mas eu não contei. Porque era covarde. Porque estava vivendo uma fantasia tão boa que não queria acordar. Porque acreditava que talvez, só talvez, pudesse reinventar minha vida sem nunca ter que revisitar meu passado." Marcelo começou a falar em casamento depois de 1 ano de namoro. Nada formal. Apenas comentários sobre futuro, sobre viver juntos, sobre construir algo real. E cada vez que falava, sentia o peso da mentira crescer. Parei completamente de atender clientes. Peguei emprego de verdade como manicure numa salão em Botafogo. Pagava menos, muito menos, mas era honesto. Era algo que podia contar sem mentir. 2 anos depois de nos conhecermos, Marcelo finalmente pediu em casamento oficialmente. Foi simples. Num jantar em casa, ele se ajoelhou com um anel singelo que tinha economizado meses para comprar e perguntou se eu queria casar com ele. Disse sim através das lágrimas, porque queria, porque amava,
porque acreditava que podia deixar meu passado enterrado e construir futuro limpo. Mas tinha uma pessoa que não ia deixar isso acontecer. Uma pessoa do meu passado que ressurgiu exatamente quando achei que estava segura. E foi essa pessoa que destruiu tudo. Os meses que se seguiram ao pedido de casamento foram os mais felizes da minha vida. Marcelo e eu marcamos a data para dali a 6 meses, tempo suficiente para juntar dinheiro para o casamento simples que planejávamos. Seria na igreja pequena do bairro dele, com recepção num salão comunitário, apenas família e amigos próximos. Nada luxuoso, mas cheio de amor. Eu tinha conseguido esconder meu passado tão bem que começava a acreditar que realmente tinha deixado aquela vida para trás. Trabalhava no salão de segunda a sábado, fazia as unhas das clientes enquanto ouvia suas histórias de casamento, de filhos, de vida normal. E pela primeira vez, eu também tinha história normal para contar. Tinha noivo, tinha planos, tinha futuro. A mãe de Marcelo, Dona Lúcia, veio do interior para nos conhecer 2 meses antes do casamento. Era uma senhora de 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, mãos calejadas de trabalho, olhos perspicazes que pareciam ver através das pessoas. Fiquei nervosa quando soube que vinha, porque mães sempre sabem quando algo não está certo. Preparei almoço especial no apartamento. Fiz feijoada, que Marcelo tinha dito ser prato favorito dela, caprichei na apresentação, limpei tudo até brilhar. Quando ela chegou, me abraçou com carinho genuíno. Então você é a Cristina que roubou o coração do meu filho. Ela me examinou de cima a baixo, mas o olhar era caloroso. É mais bonita do que nas fotos. E pelo jeito cozinha bem também, pelo cheiro que está vindo da cozinha. Obrigada, Dona Lúcia. Espero que goste. Durante o almoço, ela fez perguntas. De onde eu era, onde tinha crescido, como era minha família. Menti sobre quase tudo. Disse que meus pais tinham morrido num acidente, que não tinha irmãos, que tinha vindo para o Rio procurar oportunidades. Metade era verdade, metade era ficção cuidadosamente construída. Marcelo segurava minha mão por baixo da mesa, me dando força. Ele acreditava em cada palavra, e a culpa me consumia por dentro. Você faz meu filho feliz, Dona Lúcia disse quando ele saiu para comprar sobremesa. Isso é tudo que uma mãe pode pedir. Mas me diz uma coisa, e quero que seja honesta. Você ama ele de verdade ou está com ele por conveniência? A pergunta me pegou desprevenida. Amo sim. Dona Lúcia. De verdade. Ele é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ela assentiu, parecendo satisfeita. Então cuida bem dele, porque se machucar meu filho vai ter que lidar comigo. Foi aviso e promessa ao mesmo tempo. E me fez sentir ainda pior pela mentira que estava vivendo. A semana seguinte comecei a receber mensagens estranhas. Números desconhecidos mandando textos que diziam coisas como: Cristina, esqueceu de mim? Ou seu noivo sabe quem você é de verdade? Bloqueava os números, mas outros apareciam. Alguém do meu passado estava me perseguindo, mas não conseguia descobrir quem. Foi Vanessa quem me alertou. Encontrei com ela num café, longe do meu bairro, e contei sobre as mensagens. Ela ficou séria. Tem cliente que fica obcecado. Acha que porque pagou, tem direito sobre você para sempre. Você lembra de algum que era assim? Vários, admiti. Mas parei de atender há mais de 1 ano. Por que voltaria agora? Porque descobriu que você vai casar. Porque tá com ciúme. Porque é louco. Ela segurou minha mão. Cris, você precisa contar pro Marcelo. Antes que essa pessoa conte por você. Não posso. Ele vai me deixar. E se não contar, vai perder ele de qualquer jeito quando isso explodir. Porque vai explodir. Sempre explode. Mas eu continuei calada, rezando que quem quer que fosse eventualmente desistisse e me deixasse em paz. 3 semanas antes do casamento, aconteceu o que temia. Marcelo e eu estávamos jantando num restaurante quando um homem se aproximou da nossa mesa. Reconheci na hora. Era o Jorge, ex-cliente que tinha atendido regularmente por quase 2 anos. Ele era casado e empresário, sempre pagava bem,
mas tinha algo perturbador no jeito que me olhava, como se fosse propriedade dele. Cristina, que coincidência te encontrar aqui. Ele sorriu, mas era sorriso de predador. Faz tempo que não te vejo. Como você está? Meu coração parou. Olha, estou jantando agora. A gente pode conversar depois? Claro, claro. Ele olhou para Marcelo com curiosidade exagerada. Não vai me apresentar seu amigo? Esse é o Marcelo. Meu noivo. Noivo? Jorge fingiu surpresa. Parabéns. Não sabia que você estava namorando. Da última vez que nos vimos, você estava bem diferente. Marcelo percebeu a tensão. Vocês se conhecem de onde? Somos velhos amigos, Jorge disse, cada palavra carregada de significado. A Cris me ajudou muito numa época difícil da minha vida. Eu sempre vou ser grato. Depois que ele foi embora, Marcelo perguntou: quem é aquele cara? E por que você ficou tão nervosa? É ninguém. Um conhecido de muito tempo atrás. Não pareceu só um conhecido. Pareceu que tem história entre vocês. Não tem nada, Marcelo. Esquece. Mas ele não esqueceu. E eu sabia que Jorge não tinha aparecido ali por acaso. Estava mandando recado. Se você não contar, eu conto. No dia seguinte, recebi uma mensagem dele. Seu noivo parece ser bom homem. Seria pena ele descobrir quem você realmente é. Mas se você vier me ver, podemos fazer um acordo. Silêncio tem preço. Era chantagem. Ele queria dinheiro ou queria meu corpo, talvez ambos. E eu tinha certeza que mesmo pagando ele não ficaria calado. Homens como ele nunca ficam. Fui até Vanessa de novo, mostrei as mensagens, contei sobre o encontro no restaurante. Ela ficou furiosa. Esse desgraçado tá te extorquindo. Você precisa ir na polícia. E contar o quê? Que sou ex-garota de programa sendo chantageada por ex-cliente. Eles vão rir da minha cara. Então conta pro Marcelo. Agora. Antes que esse filho da puta faça pior. Mas como eu contava? Como começava aquela conversa? Amor, preciso te dizer uma coisa. Antes de te conhecer, eu era profissional do sexo. Trabalhei nisso por 5 anos. Dormi com centenas de homens por dinheiro. E um deles está me chantageando agora. Apenas imaginar a expressão dele, a decepção, a repulsa talvez, me destroçava. Então tentei outra abordagem. Marquei encontro com Jorge num café público. Levei gravador escondido na minha bolsa, esperando conseguir prova da chantagem para talvez usar contra ele. Quando ele chegou, estava sorrindo aquele sorriso nojento. Sabia que você viria. Você sempre foi esperta. O que você quer, Jorge? Você sabe o que quero. Ele se inclinou para frente. Sinto sua falta, Cris. Ninguém era como você. Ninguém me fazia sentir o que você fazia. Isso acabou. Tenho vida nova agora. Mas sua vida nova é construída em mentiras, não é? Ele riu. Seu noivinho acha que você é santinha. Manicure. Honesta. Se ele soubesse as coisas que você fazia... Quanto você quer? Cortei direto ao ponto. Não quero dinheiro. Ele passou a língua pelos lábios. Quero você. Uma última vez. Por velhos tempos. Senti náusea subir. Nunca. Então vou contar para ele. Tenho fotos suas, Cris. Fotos dos anúncios que você colocava na internet. Fotos nossas juntos. Vou mandar tudo para ele. E para os amigos dele. E para a família dele. Vou destruir seu casamento antes mesmo de acontecer. Você é doente. Não, sou apenas homem que sabe o que quer. Ele levantou. Você tem 2 dias para decidir. Ou vem me ver, ou seu noivo descobre tudo. Saí daquele café tremendo. Não tinha saída. Se cedesse à chantagem, ele nunca pararia. Se não cedesse, perderia Marcelo. De qualquer forma, estava encurralada. Vanessa sugeriu algo radical quando contei. Conta você mesma. Do seu jeito. Antes que ele conte. Pelo menos assim você controla a narrativa. Ele vai me largar de qualquer jeito. Talvez. Mas também talvez. Não. Se ele te ama de verdade, vai entender. Vai dar tempo para processar. Ela segurou meus ombros. Cris, você não é má pessoa. Fez o que precisou fazer para sobreviver. Qualquer pessoa com empatia entende isso. Mas Marcelo tinha sido criado em família religiosa, em cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo.
Como ele ia entender escolhas que precisei fazer num mundo que ele nunca viveu? 2 dias depois, tomei coragem. Pedi para Marcelo ir no meu apartamento. Disse que precisava conversar sobre algo sério. Ele chegou preocupado. Aconteceu alguma coisa? Sua mãe tá bem? Não é isso. Respirei fundo. Marcelo, antes de você me pedir em casamento, eu deveria ter te contado algumas coisas sobre meu passado. Coisas que tenho vergonha, mas que você precisa saber. A expressão dele ficou séria. O que você precisa me contar? E então comecei. Contei sobre ter fugido de casa, sobre ter ficado na rua, sobre a Denise, sobre os 5 anos trabalhando como profissional do sexo, sobre como tinha parado quando conheci ele, sobre Jorge e a chantagem. Falei rápido, as palavras saindo atropeladas, as lágrimas escorrendo, sem conseguir olhar nos olhos dele. Quando terminei, o silêncio era ensurdecedor. Finalmente olhei. Marcelo estava pálido, as mãos tremendo, a expressão misturando choque, dor, confusão. Você dormiu com homens por dinheiro? Sim. Por 5 anos. Porque era isso ou morrer de fome na rua? E me mentiu todo esse tempo? Me deixou acreditar que você era... Eu sei que menti. E sinto muito. Mas tinha medo de te perder. Ele levantou, andou pela sala, passou as mãos pelo cabelo. Eu preciso tempo para processar isso. Marcelo, não. Ele levantou a mão. Por favor. Só me dá um tempo. E saiu. Deixando-me sozinha com minha culpa e meu medo de ter perdido a única coisa boa que tinha na vida. Os dias que se seguiram àquela conversa foram os piores da minha vida. Marcelo não atendia minhas ligações, não respondia mensagens. Fui até o restaurante onde ele trabalhava, mas os colegas disseram que tinha pedido uns dias de folga. Tentei ir no apartamento dele, mas não abriu a porta, mesmo sabendo que estava lá dentro. Vanessa tentou me consolar. Ele só precisa de tempo. É muita informação de uma vez. Mas no fundo, ambas sabíamos que tempo podia significar tanto processamento quanto término definitivo. Jorge continuou mandando mensagens, agora mais agressivas. Seu noivo já sabe, não é? Que pena! Mas, se precisar de ombro amigo, você sabe onde me encontrar. A crueldade casual dele me enojava, mas não tinha energia para lidar com aquilo. Tinha problemas maiores. Uma semana depois da nossa conversa, Marcelo finalmente me ligou. Podemos conversar? Hoje à noite, na praça perto da sua casa. Cheguei meia hora antes, o coração disparado, as mãos suando. Quando ele apareceu, parecia ter envelhecido 10 anos. Olheiras profundas, barba por fazer, ombros caídos. Sentamos num banco em silêncio por um tempo, até que ele finalmente falou. Passei a semana inteira tentando entender, tentando reconciliar a mulher que conheço com a mulher que você me contou que era. Sou a mesma pessoa, Marcelo, só com passado que não sou orgulhosa. Mas me mentiu, por 2 anos. Me deixou acreditar em algo que não era verdade. Eu sei, e sinto muito. Mas tinha medo de te perder, medo de ser julgada. E tinha razão em ter medo. Ele olhou para mim finalmente, os olhos vermelhos. Porque não sei se consigo superar isso. Não sei se consigo olhar para você e não pensar em tudo que você fez. As palavras me perfuraram como facas. Entendo. Conversei com minha mãe. Ele continuou. Contei tudo. E ela disse que eu deveria terminar. Que mulher com esse passado não serve para construir família. Que você sempre vai ter essa marca. E você? O que você acha? Acho que te amo. Mas também acho que não sei se amor é suficiente para superar isso. Ele limpou os olhos. Fui criado de um jeito, Cris, com certos valores. E o que você fez vai contra tudo que aprendi. Fiz o que precisei fazer para sobreviver. Não tinha opção. Sempre tem opção. Você podia ter procurado abrigo, igreja, assistência social, qualquer coisa. Mas escolheu o caminho fácil. Aquelas palavras me enfureceram. Caminho fácil? Você acha que foi fácil vender meu corpo?
Acha que foi fácil fingir prazer com homens que me repugnavam? Acha que foi fácil tomar banho depois e tentar me sentir limpa de novo? Não. Quis dizer isso. Você não faz ideia do que passei. Não faz ideia do que é estar na rua aos 18 anos, sem família, sem dinheiro, sem nada. Não faz ideia de quanto doeu fazer aquelas escolhas. Mas fiz porque era a única forma de não morrer. Ele ficou em silêncio, processando. E mudei, Marcelo. Mudei porque te conheci. Porque você me fez querer ser melhor. Parei completamente. Construí vida nova. Trabalhei honesto. Tudo porque você me deu motivo para querer mudar. Eu sei disso. E é por isso que ainda estou aqui. Mas preciso de mais tempo. Preciso processar tudo isso e entender se consigo seguir em frente sabendo de tudo. Quanto tempo? Não sei. Ele levantou. Mas enquanto penso, acho melhor a gente dar um tempo. Sem se ver, sem falar. Só tempo. O casamento? Vamos adiar. Por enquanto. Ele me olhou com tristeza genuína. Sinto muito, Cris, mas preciso disso. E foi embora, me deixando ali naquele banco, sentindo o meu mundo desmoronar mais uma vez. Voltei para o apartamento, destruída. Liguei para o salão, disse que estava doente e não ia trabalhar. Passei 3 dias na cama, chorando, alternando entre raiva e desespero. Vanessa apareceu no 3º dia, forçou a porta, me obrigou a tomar banho. Você não vai deixar isso te destruir, ela disse firme. Você sobreviveu coisa pior. Vai sobreviver isso também. Mas eu amo ele, Van. Não sei como viver sem ele. Então aprende, porque você já viveu sem ele antes. Pode viver de novo se precisar. Mas não queria ter que aprender. Queria meu noivo de volta. Queria meu futuro de volta. Queria a felicidade que tinha finalmente encontrado. Jorge continuou com as mensagens, agora oferecendo consolo. Ouvi dizer que seu noivinho te largou. Que pena. Mas sempre tem lugar para você aqui. Bloqueei o número dele, mas outros apareciam. Ele estava obcecado. 2 semanas depois do nosso último encontro, Dona Lúcia apareceu no salão. Fiquei chocada de vê-la, o coração acelerando. Dona Lúcia, preciso conversar com você, em particular. Saímos, fomos até um café próximo. Ela pediu cafés para nós duas e então me olhou com expressão que não consegui decifrar. Marcelo me contou tudo, sobre seu passado, sobre as mentiras. Eu sei, e sinto muito. Nunca quis machucar ele, mas machucou. Ela tomou um gole do café. Meu filho está destruído, não dorme, não come direito, chora escondido. Porque te ama, mas não sabe se consegue superar o que você fez. Não fiz nada de errado, Dona Lúcia. Fiz o que precisei fazer para sobreviver. E mudei. Completamente. Por ele. Eu sei, ela suspirou. E é por isso que vim aqui. Porque passei as últimas 2 semanas conversando com ele, tentando entender, tentando ajudar. E percebi algo. O quê? Que meu filho te julga por algo que ele nunca teve que enfrentar. Ele nunca passou fome, nunca dormiu na rua, nunca precisou fazer escolhas impossíveis. Então é fácil para ele julgar as suas. Fiquei surpresa. Pensei que a senhora ia me dizer para ficar longe dele. Era o que ia fazer. Mas então lembrei da minha própria história. Ela olhou pela janela. Quando eu tinha 20 anos, engravidei solteira. Na minha cidade, isso era vergonha mortal. Meu pai queria que abortasse. Mas fugi, vim para a cidade grande, vivi em pensão pobre. E para sobreviver, quase fiz o que você fez. Só não fiz porque conheci o pai do Marcelo antes que ficasse desesperada demais. Não sabia disso. Ninguém sabe. Nem meu filho. Ela me olhou nos olhos. Mas entendo suas escolhas. E não te julgo por elas. Você fez o que precisou. E o mais importante, mudou. Se redimiu. Construiu vida honesta. As lágrimas escorreram. Obrigada por entender. Vou conversar com meu filho. Vou ajudar ele a entender também. Mas não prometo nada. No final é a escolha dele. Ela conversou com Marcelo. Mas não foi suficiente. 1 semana depois, ele finalmente me ligou e pediu para nos encontrarmos novamente.
dessa vez no apartamento dele. Quando cheguei, ele tinha olhar determinado de quem tinha tomado decisão. Pensei muito, Cris. Conversei com minha mãe, com amigos, com o padre, e cheguei numa conclusão. Meu coração parou. Te amo. Isso é verdade. E entendo racionalmente que suas escolhas foram feitas em circunstâncias impossíveis. Ele respirou fundo. Mas não consigo. Não consigo olhar para você sem imaginar, sem pensar em todos aqueles homens. Sem me sentir menos especial porque não sou o único que... Você é o único que importa. Cortei. Você é o único que escolhi estar. Os outros eram trabalho. Você é amor. Eu sei que você acredita nisso. E parte de mim acredita também. Mas outra parte não consegue superar. Ele limpou os olhos. E não seria justo com você ficar comigo enquanto ainda tenho essas dúvidas. Enquanto ainda te vejo através de lente de julgamento. Então tá terminando comigo. Não é o que quero, mas é o que precisa acontecer. Pelo menos por agora. Talvez com mais tempo? Não. Levantei. A dignidade finalmente surgindo através da dor. Não vou ficar esperando você decidir se consigo me perdoar por ter sobrevivido. Ou você me aceita como sou, com todo o meu passado, ou a gente termina agora definitivamente. Cris, escolhe, Marcelo, agora. Ele ficou em silêncio por tempo que pareceu eternidade. E então? Não consigo. Sinto muito, mas não consigo. Tirei o anel de noivado, coloquei na mesa, então acabou. E saio daquele apartamento com o coração despedaçado, mas com a cabeça erguida, porque finalmente entendi algo fundamental. Não merecia ficar com alguém que me julgava, que via meu passado como mancha permanente em vez de cicatriz de sobrevivência. Merecia alguém que me amasse completamente, ou ninguém. Os meses que se seguiram ao término foram um borrão de dor e reconstrução. Chorei todas as lágrimas que tinha, depois chorei mais. Vanessa ficou comigo as primeiras semanas, dormindo no meu sofá, me obrigando a comer, me impedindo de fazer besteira. Porque teve momentos sombrios em que pensei que seria mais fácil simplesmente não existir mais. Mas ela não deixou. Você já enfrentou coisa pior que homem babaca, ela me lembrava. Vai superar isso também. Jorge, previsivelmente, tentou se aproveitar da situação. Apareceu no salão onde eu trabalhava, fingindo preocupação. Ouvi dizer que você terminou o noivado. Deve estar difícil. Se precisar conversar, sai da minha frente, sibilei, sem me importar se as outras manicures estavam ouvindo. Você causou isso, você e sua obsessão doentia. Se aparecer aqui de novo, chama a polícia. Não precisa ser assim, Cristina. Você só queria me ter de volta como propriedade sua. Mas não sou. Nunca fui. E se não sair agora, faço um escândalo aqui que vai arruinar você. Ele foi embora, finalmente. Mas deixou ameaça. Vai se arrepender de me tratar assim. Não me importei. Já tinha perdido tudo o que importava. O que mais ele podia fazer? Foi Vanessa quem sugeriu terapia. Você precisa processar isso tudo. Trauma da prostituição, o término, toda a bagagem que você carrega. Não dá para fazer sozinha. Comecei a ver uma psicóloga chamada Doutora Silvia. Ela era uma mulher na casa dos 50, sem julgamento nos olhos, apenas compaixão profissional. Nas primeiras sessões, mal conseguia falar. Mas aos poucos fui abrindo. Você carrega muita culpa, ela observou numa sessão. Culpa por ter sido profissional do sexo. Culpa por ter mentido para o Marcelo. Culpa por existir. Mas a pergunta é, você fez algo realmente errado? Vendi meu corpo. Você usou os recursos que tinha para sobreviver. Isso não é erro moral. É pragmatismo diante de circunstâncias impossíveis. Mas menti para o homem que amava, porque tinha medo de ser julgada. E no fim, foi julgada exatamente como temia. Ela se inclinou para frente. Cristina, você não é culpada por ter sido vítima das circunstâncias. E não é culpada por ter se protegido de julgamento que sabia que viria. Aquelas palavras começaram a plantar semente de algo que nunca tinha sentido.
perdão próprio. 3 meses depois do término, encontrei Marcelo acidentalmente no supermercado. Ele estava no corredor de massas, parado, olhando para os produtos como se estivesse perdido. Quando me viu, congelou. Cristina. Marcelo. Ficamos ali, 2 estranhos que tinham sido tudo um para o outro sem saber o que dizer. Como você tá? Ele finalmente perguntou. Sobrevivendo. E você? Igual. Ele parecia magro, cansado. Sinto falta de você. Também sinto, mas não o suficiente para voltar sob condições dele? Entendo. Ele coçou a cabeça, gesto nervoso que sempre fazia quando estava desconfortável. Fiz terapia também. Minha mãe insistiu. E percebi algumas coisas. Sobre mim. Sobre meus preconceitos. Sobre como julguei você por algo que nunca tive que enfrentar. Ele me olhou finalmente. Fui injusto, Cris. Fui cruel. E sinto muito. Obrigada por reconhecer isso. Mas não torna as coisas mais fáceis. Ainda penso em você todos os dias. Ainda te amo. Mas não sei se consigo. Se conseguimos consertar isso. Também não sei. E honestamente não tenho energia para tentar. Peguei minha sacola. Cuida-se, Marcelo. E fui embora, deixando-o ali. Foi libertador e doloroso ao mesmo tempo. O trabalho no salão virou minha âncora. Concentrava nas unhas das clientes, nas conversas superficiais, em deixar as mãos delas bonitas. Era simples, honesto, algo que eu controlava completamente. Foi uma das clientes, a dona Beatriz, que mudou minha perspectiva. Ela era senhora de 70 anos, vinha toda semana fazer as unhas e sempre conversava comigo. Num dia, perguntou por que eu sempre parecia tão triste. Passei por término difícil, contei sem entrar em detalhes. Ela assentiu com sabedoria de quem já viveu muito. Deixa eu te contar uma coisa, querida. Tive 3 maridos na vida. O primeiro me traiu. O segundo me batia. O terceiro foi amor da minha vida, mas só conheci ele quando tinha 50 anos. Sabe por quê? Por quê? Porque só aos 50 aprendi meu próprio valor. Aprendi que não precisava aceitar migalhas, que merecia ser amada completamente ou não ser amada. Ela apertou minha mão. Você é jovem ainda. Tem vida inteira pela frente. Não deixe esse término te definir. Aquelas palavras ficaram comigo. E comecei a trabalhar em mim mesma, não para reconquistar Marcelo, mas para me reconquistar. Voltei a estudar. Fiz curso de administração, pensando em talvez um dia ter meu próprio negócio. Comecei a fazer yoga, cuidar melhor do corpo. Fiz mais amigas no salão, mulheres com histórias complicadas também, que não me julgavam. E lentamente, muito lentamente, a dor começou a diminuir. Não desapareceu, mas ficou mais gerenciável. Foi 6 meses depois do término que algo inesperado aconteceu. Jorge apareceu de novo, mas dessa vez não era para me assediar. Era para me avisar. Cristina, sei que me odeia, e tem razão. Fui obcecado, cruel, doente. Mas preciso te avisar. Tem fotos suas circulando. Fotos antigas dos tempos que você trabalhava. Alguém está espalhando. O sangue gelou. Quem? Não sei. Mas vi num grupo de WhatsApp de empresários. Tem seu nome, seu rosto, tudo. Ele parecia genuinamente preocupado. Achei que devia saber. Entrei em pânico. Se aquelas fotos estavam circulando, logo todo mundo saberia. As clientes do salão, as colegas de trabalho, todo mundo. Minha nova vida cuidadosamente construída estava prestes a desmoronar de novo. Vanessa me acalmou. A gente processa quem está espalhando. É crime. Revenge porn, divulgação não autorizada de imagem. Mas não é revenge porn. São fotos de anúncios que coloquei eu mesma há anos. Mesmo assim, tem leis agora. A gente pode fazer algo. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, o estrago já estava feito. Uma das clientes do salão viu as fotos, reconheceu, contou para outras. Em questão de dias, todo mundo sabia. As olhares mudaram. Os sussurros começaram. A dona do salão me chamou no escritório. Cristina, você sabe que gosto muito de você. Mas estou recebendo reclamações.
clientes que não querem mais ser atendidas por você, que acham inadequado. Então tá me demitindo? Ela desviou o olhar. É melhor assim. Vou pagar seus direitos, tudo certinho. Mas acho melhor você procurar outro lugar. Mais uma vez, meu passado tinha me alcançado. Mais uma vez, estava pagando por escolhas que tinha feito para sobreviver. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Dessa vez não desmoronei. Procurei a advogada, doutora Patrícia, que começou o processo contra quem estava espalhando as fotos. Descobrimos que era um dos meus ex-clientes, homem casado, que tinha raiva porque recusei voltar a ir atendê-lo. Processamos por danos morais, por divulgação não autorizada de imagem. E enquanto o processo rolava, abri meu próprio negócio. Pequeno, um espaço que aluguei em Copacabana, oferecendo serviço de manicure em domicílio para quem não se importava com meu passado. Vanessa se juntou a mim e, aos poucos, construímos clientela de mulheres que também tinham histórias complicadas, que também tinham sido julgadas, que entendiam que passado não define futuro. 1 ano depois do término, Marcelo apareceu no meu novo espaço. Parecia diferente, mais maduro, mais humilde. Cris, posso conversar com você? Claro, o que precisa? Vim pedir desculpas. De verdade dessa vez, não apenas palavras vazias. Ele sentou. Continuei na terapia. E finalmente entendi o quanto fui hipócrita. O quanto julguei você por algo que foi sobrevivência. O quanto meu orgulho machista me impediu de ver a mulher incrível que você é. Obrigada por reconhecer isso. E vim dizer que te amo, ainda. E se você me der outra chance, prometo que vou ser diferente, que vou te aceitar completamente. Olhei para ele e senti nada. Não amor, não raiva, apenas indiferença. Marcelo, agradeço. De verdade, mas não quero voltar. Por quê? Ele parecia genuinamente confuso, porque passei esse 1 ano aprendendo a me amar, aprendendo que não preciso de validação de ninguém, que sou suficiente sozinha. E você teve sua chance e escolheu me julgar, mas mudei. Fico feliz que tenha mudado, mas mudou tarde demais para nós. Segurei sua mão gentilmente. Te perdoo e te desejo felicidade, mas nossa história acabou. Ele foi embora triste, mas compreensivo. E eu fiquei ali, no negócio que construí, rodeada de mulheres que me apoiavam, sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava exatamente onde devia estar. Hoje, aos 60 anos, olho para trás e vejo uma jornada que me transformou completamente. Aquela menina de 18 anos que dormia na rua em Cinelândia, aquela jovem de 23 que vendia o corpo para sobreviver, aquela mulher de 28 que acreditou ter encontrado redenção no amor de um homem, se transformou em algo que jamais imaginei. Uma mulher livre. Meu negócio cresceu. O pequeno espaço em Copacabana virou uma rede de 3 salões espalhados pelo Rio. Não, apenas fazemos unhas e cabelo. Oferecemos espaço seguro para mulheres com passados complicados. Mulheres que foram julgadas, excluídas, condenadas por escolhas que fizeram ou que foram forçadas a fazer. Contratamos ex-presidiárias, ex-profissionais do sexo, mulheres em situação de vulnerabilidade. Damos não apenas emprego, mas dignidade. Vanessa virou minha sócia oficial há 15 anos. Ela também saiu da vida, construiu nova história, casou com um homem maravilhoso que a aceitou completamente. Tem 2 filhos hoje, família linda, vida que sempre mereceu. E continua sendo minha melhor amiga, a pessoa que me salvou quando achei que não havia salvação. Quanto a Marcelo, o vi algumas vezes ao longo dos anos. Soube que casou com outra mulher 5 anos depois do nosso término. Uma professora de escola pública, segundo me contaram, mulher gentil, sem passado complicado. Fico feliz por ele ter encontrado paz, porque no fim, era isso que ambos precisávamos, paz com nossas próprias histórias. Jorge, o homem que me chantageou, que espalhou minhas fotos, foi condenado a pagar indenização pesada. O processo levou 3 anos, mas vencemos.
Usei parte do dinheiro para abrir o primeiro salão. O resto doei para organizações que ajudam mulheres saindo da prostituição. Porque queria transformar aquela dor em algo positivo. Dona Lúcia, a mãe de Marcelo, continuou minha amiga mesmo depois do término. Ela me ligava ocasionalmente, perguntava como eu estava, me convidava para almoçar. Dizia que eu era a nora que nunca teve, mas que gostaria de ter tido. Quando faleceu há 5 anos, fui ao funeral. Marcelo me agradeceu por ter ido. Disse que a mãe sempre falou bem de mim até o fim. Conheci outras pessoas ao longo desses anos. Tive relacionamentos, alguns curtos, outros mais longos, mas nunca mais me permiti perder completamente em alguém. Aprendi que preciso me amar primeiro, me respeitar primeiro, me valorizar primeiro, e só depois, se houver espaço, deixar outra pessoa entrar. Há 10 anos, conheci o Paulo. Ele era cliente do salão, vinha fazer barba e cabelo toda semana. Era viúvo, tinha perdido a esposa de câncer 3 anos antes. Começamos como amigos, conversas enquanto eu cortava seu cabelo, café depois do expediente, jantar ocasional. Ele sabia da minha história. Não porque contei logo de cara, mas porque era pública. Minhas fotos ainda circulavam na internet. Meu processo contra Jorge tinha sido noticiado. Meu passado estava a uma busca no Google de distância. E quando finalmente reunir coragem para contar, para explicar, ele simplesmente disse: "Todo mundo tem passado, Cris. O que importa é quem você é hoje. Não nos casamos, não moramos juntos, mas temos parceria verdadeira. Jantamos 3 vezes por semana, viajamos juntos, nos apoiamos mutuamente. Ele tem sua vida, eu tenho a minha, mas compartilhamos o que queremos compartilhar. É relacionamento maduro, sem dependência, sem obrigação, apenas escolha diária de estar juntos. E pela primeira vez, entendo que isso é amor de verdade. Não a paixão avassaladora que tive por Marcelo, mas algo mais profundo, mais estável, mais real. Escrevi um livro há 5 anos, autobiográfico contando tudo. Do abuso do padrasto à vida nas ruas, da prostituição ao relacionamento com Marcelo, do término à reconstrução. Foi terapêutico escrever, colocar tudo no papel, transformar dor em narrativa. O livro foi publicado por editora pequena, não virou best-seller, mas vendeu o suficiente. E o mais importante, recebi centenas de mensagens de mulheres que se identificaram. Mulheres que também tinham sido profissionais do sexo, que também tinham sido julgadas, que também estavam tentando reconstruir suas vidas. Muitas dessas mulheres vieram trabalhar comigo. Hoje tenho equipe de 23 pessoas, a maioria com histórias parecidas com a minha. E criamos não apenas negócio, mas comunidade. Comunidade de mulheres que se apoiam, que não julgam, que entendem que sobrevivência às vezes exige escolhas impossíveis. Dou palestras ocasionalmente, em universidades, em ONGs, em eventos sobre direitos das mulheres. Falo sobre prostituição não como escolha moral, mas como questão de sobrevivência econômica. Falo sobre como a sociedade criminaliza mulheres vulneráveis enquanto protege homens que as exploram. Falo sobre como precisamos de políticas públicas que ofereçam alternativas reais, não apenas julgamento moral. E falo sobre amor, sobre como o amor verdadeiro não é condicional. Como o amor verdadeiro aceita, não julga. Como o amor verdadeiro vê a pessoa inteira, não apenas o passado. Se você está me ouvindo agora e tem passado parecido com o meu, quero que saiba algumas coisas fundamentais. Primeiro, você não é seu passado. O que você fez para sobreviver não te define. Você é muito mais do que suas piores escolhas ou suas circunstâncias mais difíceis. Segundo, você merece amor. Amor verdadeiro, completo, sem julgamento. E se alguém não consegue te amar por causa do seu passado, essa pessoa não merece seu presente. Terceiro, reconstrução é possível. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas é possível. Com trabalho, terapia, apoio, você consegue construir vida nova,
vida digna, vida que seja sua. Quarto, perdoe-se. Esse é o mais importante. Perdoe-se pelas escolhas que fez, perdoe-se por ter sobrevivido da forma que conseguiu, perdoe-se por ser humana, imperfeita, complexa. E quinto, sua história pode ajudar outras pessoas. Não precisa escrever livro ou dar palestra, mas compartilhar sua experiência, oferecer apoio para quem está passando por algo parecido, pode fazer diferença enorme na vida de alguém. Minha jornada não teve final de conto de fadas. Não casei com um príncipe encantado. Não fiquei rica. Não apaguei completamente meu passado. Mas construí vida que é minha. Vida baseada em verdade, em trabalho honesto, em conexões genuínas com pessoas que me aceitam completamente. E essa vida, com todas as suas imperfeições e cicatrizes, é mais valiosa do que qualquer fantasia que Marcelo poderia ter me oferecido. Olho para Vanessa, que agora está sentada na recepção do salão, conversando com um cliente nova que claramente precisa de mais do que manicure. Precisa de esperança, de comunidade, de saber que não está sozinha. E penso em todas as mulheres que passaram por aqui nos últimos 15 anos. Mulheres que chegaram quebradas e saíram reconstruídas. Mulheres que pensavam que nunca mais teriam vida normal e hoje têm famílias, carreiras, dignidade. Esse é meu legado. Não o dinheiro, não o sucesso do negócio, mas as vidas que ajudei a transformar. Porque alguém me estendeu a mão quando precisei. E agora estendo a minha para quem precisa. Se você está assistindo este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de que cidade você está me assistindo, se essa história te tocou de alguma forma. Porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam mostrar que redenção é possível, que julgamento não é destino, que todas merecemos segundas chances. Meu nome é Cristina, tenho 60 anos, fui profissional do sexo por 5 anos, fui julgada, rejeitada, condenada. Mas também fui resiliente, corajosa, sobrevivente. E hoje sou empresária, autora, mentora de outras mulheres. Não sou perfeita. Ainda tenho cicatrizes, ainda tenho pesadelos ocasionais, ainda tenho momentos de insegurança. Mas sou livre. Livre do julgamento alheio, livre da vergonha que carregava. Livre para ser quem realmente sou. E no final essa liberdade vale mais do que qualquer aprovação que Marcelo ou qualquer outra pessoa poderia ter me dado. Era garota de programa e pensei que tinha encontrado o amor da minha vida. Mas depois de 2 anos de namoro, descobri que o verdadeiro amor que precisava encontrar era amor próprio. E quando encontrei, tudo mudou. Obrigada por me ouvir. Obrigada por não julgar. E lembrem-se, vocês são mais do que seus piores momentos. Vocês são sobreviventes, guerreiras, merecedoras de amor e dignidade. Beijos do Rio de Janeiro. E que suas jornadas sejam de reconstrução, não de destruição. Até a próxima história.